Então vamos aí para o nosso último vídeo. Faltam 2 temas. Vamos concluir o decálogo. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. O que Deus disse lá para Moisés na antiga aliança? Vamos ver aqui no nono mandamento, artigo 2514 do nosso catecismo. Êxodo 20:17. Espero que vocês tenham lido todo esse capítulo de Êxodo. Se não leram, por favor, leiam. Deus disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás sua mulher. E aqui vai continuar, porque essa continuidade já vai nos remeter ao 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Vai dizer: não desejará nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E Jesus, o que ele vai falar sobre o nono mandamento? Está em Mateus 5:28. Espero também que vocês já tenham lido Mateus 5:28. Se não leram, por favor, hoje é o último prazo para vocês lerem, né? É o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus vai trazer ensinamentos assim maravilhosos. Ele começa com as bem-aventuranças, né? Depois ele segue aqui, capítulo 5:28, ele vai falar muito dos mandamentos. E no 5:28 vai falar sobre o nono mandamento. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, meus queridos, minhas queridas, Jesus não brinca com o pecado. Ele vai nos dizer que nós podemos pecar a partir do nosso olhar, com olhar libidinoso. Aqui o padre Paulo Ricardo, ele comenta algo que eu achei interessante, fala que a gente tem que ser rápido no gatilho, né? Tem que olhar, você olha, acha bonita, pode começar a sentir desejos, é atraente, atração, então você vira para o outro lado e começa a louvar a Deus: obrigada, Senhor, porque tu fazes obras maravilhosas, porque o Senhor me criou de forma tão maravilhosa, porque o Senhor criou minha esposa de forma tão maravilhosa, porque o Senhor criou minha namorada, meu namorado, porque as obras da sua mão são perfeitas. Então ele vem apresentar-se uma forma. E me traz muito aqui a presença, esse nono mandamento, aquela passagem que diz: orai e vigiai. Porque é muito fácil mesmo pecar nesse sentido. Então, é preciso vigiar, mesmo porque se você não vai almoçar, por que você tem que estar olhando para o cardápio, né? Tantas pessoas solteiras, a gente vai olhar logo para um casado. E aqui entra também, porque esse mandamento ele tem uma relação lá com o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Mas Deus quis trazer aqui de forma mais objetiva, não desejar a mulher do próximo, porque um relacionamento com uma pessoa casada é um agravante muito grande. Você sabe que os pecados eles têm os agravantes e os atenuantes, né? Então, é diferente um pecado contra a castidade quando se trata de uma relação entre pessoas solteiras, é menos grave do que com uma pessoa casada, porque aí já entra no pecado do adultério. Certo, meus irmãos? Então, esse nono mandamento, ele vem me chamar a atenção para educar a nossa concupiscência, educar os nossos instintos. Concupiscência, você já sabe que é aquela tendênciazinha para o pecado. A gente tem uma facilidade, a gente tem uma tendência, facinho, você já está pecando. E nessa área dos afetos, da sexualidade, acho que em todas as áreas, né? Mas nessa, hoje em dia, o negócio está muito banalizado. Você começa até a ser discriminado se você ainda é um jovem virgem numa sala de aula. Então, nós estamos sempre com o pezinho. Nós temos a nossa natureza, depois do pecado original, tem essa tendência, é o ter, é o prazer, é o sentir, é a soberba, é a carne, né? E lá em Gálatas 5, esse mandamento aqui, falando em educar nossos instintos, São Paulo traz uma passagem muito importante que eu vou trazer aqui e ler para vocês. Eu não sei se eu já li, mas eu acho muito importante para que você, nesse mundo, você tenha assim, um bom discernimento do que são as obras da carne, né? O que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito. São Paulo vai dizer, essa passagem me marcou muito, me trouxe clareza, eu acho que para vocês também vai trazer. Gálatas 5,16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Esses desejos que nós precisamos estar educando os nossos instintos,
justamente para que eles não se sobreponham ao nosso espírito, à nossa alma que tem sede de Deus. Porque os desejos da carne se opõem aos desejos do espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. E nós somos seres carnais e espirituais, meus irmãos. Então, é assim, incontestável que dentro de nós existe essa luta. Dentro de nós cristãos que estamos buscando a Deus, existe essa luta entre a carne e o espírito. Vai procurar ser santo e você vai perceber isso. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeito à lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. E aqui a questão da libertinagem, São Paulo traz o mau uso da liberdade, porque hoje liberdade é sinônimo de libertinagem, com essa banalização do pecado, né? Não é verdade? Que tem algo, meus irmãos, preciosíssimo que Deus nos deu, foi a nossa liberdade. Eu sou encantada, eu sou fascinada, e eu fico impressionada como que Deus não interfere na nossa liberdade, nas nossas escolhas, sabendo das consequências. Olha, Deus sabia das consequências do pecado original de Adão e Eva lá no paraíso. Deus sabia, mas Deus não interferiu, Deus deixou. Como eu gostaria que Deus tivesse interferido e dissesse, não, aqui não, né? Mas Deus permitiu, porque a partir daquele momento que que o homem pecou, que Adão e Eva pecou, ele disse assim para Deus, olha, a partir de agora eu sou conhecedor do bem e do mal, a partir de agora quem sabe o que vai fazer da minha vida sou eu, a partir de agora eu não vou mais me submeter a esse Deus, a você não, eu que vou escolher o que eu quero para a minha vida. E é o que nós vemos hoje, num mundo assim cheio de insubmissão. Quando você é um pouquinho mais obediente, né, você está achado como ridículo, que não sabe, é bitolado, né? Então, o estrago que causou o pecado. Por isso a igreja tem ali na frente o crucifixo de Cristo. O pecado é algo terrível. O pecado levou nosso Senhor Jesus Cristo a esse extremo aqui. Então, a libertinagem é obra da carne, o mau uso da liberdade, meu corpo, minhas regras, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, o partido. O Espírito de Deus, ele gera unidade, porque é o Espírito de amor. A inveja, a bebedeira, as orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança, o domínio de si. Contra essas coisas não há lei, São Paulo diz de novo, né? Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. São Paulo vai dizer, contra essas coisas não há lei. Não há lei que lhe proíba de ser bondoso, de ser paciente, de ser alegre, de praticar a caridade, a mansidão, a temperança. Não há lei. Por isso, meus irmãos, é que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a doutrina social da igreja vem nos chamar a atenção para o amor. O amor é a base de tudo. Tudo é o amor. Porque contra o amor não há medida. A medida é a minha capacidade de me doar. É a capacidade de morrer para mim mesmo. É a capacidade de me entregar. É a capacidade de cada vez mais me configurar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que esses regimes que estão aí, não, a igreja vem apontar as falhas de um, as falhas de outro? Porque eles esquecem de algo muito importante. É que os homens, né, que regem essa sociedade, os homens que são, digamos assim, as autoridades, têm uma natureza corrompida pelo pecado. São pecadores, então, qualquer que seja o regime,
esse homem, né, tendencioso para o pecado que vai estar lá, ele vai ser egoísta, ele vai querer tudo para si, ele vai ser autoritário. Então, a questão será do regime ou será das pessoas que estão lá? É importante a gente pensar sobre isso, não é verdade? Então, por que nosso Senhor Jesus Cristo, um grande líder, atraía multidões enormes, né? Por que as pessoas se atraíam a ele? Por que as pessoas se chegavam a ele? Eram felizes, encontravam a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque Jesus era santo, porque ele era perfeito, né? Diferente dos homens. Então, as obras do Espírito são essas, contra essa não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram na carne as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Andemos também de acordo com o Espírito. Então, a questão do nosso coração, a pureza, esse mandamento, ele vem nos chamar a atenção, vem nos direcionar, né, a buscarmos um coração puro. Mas como buscar um coração puro? Né? Com redes sociais hoje em dia, com tudo aí, o mundo ao nosso alcance. Como? Só em Deus. Né? O Espírito Santo é puro, Jesus é puro, Deus é puro. Lá em Mateus, no início, as bem-aventuranças vai dizer: felizes os puros, porque verão a Deus. Então, assim como Jesus veio para salvar todo mundo, ele veio para salvar o homem todo, a gente tem falado isso. Então, não só trabalhar a questão dos desejos na área da sexualidade, mas tudo. Como que está o nosso coração? A minha abertura à graça de Deus é para que Deus purifique o meu coração todo, em todos os sentidos. No meu falar, nas minhas atitudes com relação aos negócios, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, em todos os sentidos, na questão da justiça, na questão para que eu possa ser esse homem espiritual, para que eu possa fortalecer o meu espírito e viver mais segundo o meu espírito. Então, para que a minha carne, às vezes eu fui num encontro e uma pessoa que estava participando falou: mas a carne é fraca. E o pregador falou assim: olha, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, a gente sabe que esse combate espiritual, precisamos estar fortalecidos espiritualmente, alimentar-nos espiritualmente. É só assim que nós vamos vencendo as nossas concupiscências. Certo? O que é que vem defender esse nono mandamento? Então, meus irmãos, para vivermos o nono mandamento, precisamos buscar um caminho de espiritualidade. Acho que ficou claro isso aí, né? Qual é o seu caminho de espiritualidade? Nós vamos falar depois sobre a questão da vida de oração e a gente vai tocar nesse sentido. Mas o que é que vem defender esse nono mandamento? Vem defender algo que está assim meio fora de moda, né? Que às vezes as pessoas falam assim no sentido pejorativo, que é o pudor, que na verdade é algo preciosíssimo, é algo maravilhoso, necessário. O pudor, ele vem guardar, ele vem proteger justamente aquilo que deve ser protegido. É a recusa em mostrar aquilo que realmente não deve ser mostrado. Ele protege o espaço, nosso espaço mais íntimo, a nossa dignidade, o nosso mistério, né? O que tem de mais próprio, né? O que tem de mais próprio, de mais íntimo nosso, de mais pessoal, o pudor, ele vem guardar, ele vem proteger. Ele protege a nossa capacidade para amar. Isso é maravilhoso, né? Hoje, assim, onde tudo está mostrado, né? Os jovens perderam, assim, essa necessidade de se resguardar, né? Então, a igreja continua insistindo, a igreja não cansa de insistir. Porque isso aqui é a capacidade para um amor erótico. É tipo, ele vem junto com a castidade, né?
preservar. Imagina uma jovem que se guarda para o matrimônio, é muito diferente de uma pessoa que se relaciona com hoje, com outra amanhã, que se entrega aqui, que se entrega ali. Então, nessa cultura de descarte, de puro prazer pelo prazer. Então, o pudor, ele não vem guardar, preservar qualquer coisa, não. Ele vem preservar algo muito precioso, algo muito importante, que é justamente essa capacidade do homem e da mulher para se entregar a um relacionamento. Por meio de um sacramento do matrimônio, uma jovem que se guarda, ela se entrega com muito mais potencialidade, com muito mais, digamos assim, com muito mais poder, não sei se é essa a palavra, né? Muito mais força, não é poder, com muito mais força, né? Na realização de um amor erótico. Então, o pudor, ele vem preservar essa dignidade, esse mistério. Onde há mistério, existe o pudor. Não tem, assim, nada a ver, como querem dizer, com beatice, é beata, né? Ou, assim, com coisas mais resolvidas, como que é o nome aqui, com frustração na área da sexualidade. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com castidade, tem a ver com amor de verdade, com entrega de verdade, com entrega definitiva para valer, certo? Hoje, com a estimulação precoce, né, na sexualidade das crianças, nas escolas, por meio da ideologia de gênero, olha, é algo assim terrível a ideologia de gênero. Ela vem assim desconstruir tudo, meus irmãos. Hoje essa questão da desconstrução. Quando a gente fala na família, então tudo que diz respeito à ideologia de gênero, a divórcio, tudo isso vem agredir a família. Porque, olha, a ideologia de gênero vai falar sobre outra coisa muito importante, que é a identidade. Já falei de 3 coisas muito importantes aqui hoje. Na verdade, a liberdade, outra coisa eu esqueci, mas tem a questão da identidade, que a gente vem batendo. Ela vem desconstruir, olha, você é que resolve o que você quer ser, contra tudo que é natural. Então é importante, eu repito, eu trago mais uma vez, acompanhar a sua escola, porque agora você vê que estão querendo desconstruir o português, acho que você já viu, porque agora eu já vi que tem escolas que estão adotando essa linguagem aí, linguagem neutra. Gente, isso é terrível. O que vai virar? Ninguém sabe mais quem é quem. Então, você que tem filho, você que tem família, você hoje, você já pode, você já tem argumento para falar a respeito disso. Traz a verdade, não tenha medo de falar a respeito da verdade fundamental, né? No ensinamento da igreja. E com relação a essa desconstrução, e concluindo também esse 9º mandamento, que vem falar da pureza, né, do coração, preservar o pudor, com relação a essa desconstrução dos valores, essa questão do politicamente correto hoje em dia, essa banalização do pecado e tudo mais, está acontecendo algo na sociedade, vai acontecendo algo muito, digamos assim, muito estranho, que vai descaracterizando as pessoas. Por exemplo, o homem hoje está perdendo a sua masculinidade. Acho que eu já falei isso em outras aulas. Está perdendo a sua masculinidade, não sabe mais se comportar. E a mulher, é uma questão do empoderamento feminino, que a mulher está se masculinizando cada vez mais. Então, vão se descaracterizando. Então, a moral católica, ela vai continuar insistindo e nos trazendo para aquilo que é a verdade, porque a palavra de Deus, a verdade, ela não passa, certo? Indo agora para o 10º mandamento, nós já vimos lá, não cobiçar o jumento, não cobiçar coisa alguma, nem a serva, nem o servo. Jesus vai dizer também em Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Né? Esse pecado, dizem que nós mulheres cometemos mais do que os homens. Será? Não cobiçar as coisas alheias, tal, aquela bolsa linda, maravilhosa, aquele vestido, aquele brinco, aquela joia, aquela bijuteria. Realmente nós somos mais
Essas coisas chamam muito a nossa atenção. A questão não é você gostar de uma coisa e desejar até tê-la, né? Ter para você. Eu, assim, tenho muito meu jeito de vestir, por exemplo. Às vezes eu olho um vestido de uma pessoa e falo, nossa, que lindo! Bem minha cara aquele vestido. Né? Mas eu vejo ali e passo, né? Se eu for alguém para eu falo, nossa, seu vestido é lindo, amei seu vestido. Lindo. Natural isso aí. A questão é o que nós vamos fazer com o nosso desejo, assim como desejar a mulher do próximo, o que você vai fazer com o seu desejo, o que você vai fazer com o desejo com relação às coisas. Ali está o seu coração, né? Ali é o seu tesouro, ali. A gente vê muito isso no ambiente de trabalho, por exemplo. Diz que sucesso tem quem consegue subir sem pisar em ninguém. Mas quantas vezes a gente no ambiente de trabalho é preciso ter cuidado com relação a esse 10º mandamento, meu irmão? A inveja. Quem que não sente inveja um dia ou outro? Sim, por isso eu digo, tudo a gente vai trazer para a nossa vida de oração, né? Uma coisa que na minha vida, né, ajuda muito a combater esse mandamento da desejar, cobiçar a inveja dos outros. Por um momento ou outro, né, eu senti isso, e eu acho que é uma hipocrisia a gente dizer que não sente, uma hora ou outra, uma situação ou outra. Eu trago para a minha vida de oração. O que me ajuda a vencer é a gratidão a Deus, o meu exercício de gratidão a Deus. Eu olhar para o que eu tenho, é bem a oração do Padre Paulo Ricardo ali, né? Mas eu olhar para o que eu tenho e agradecer a Deus, Senhor, obrigada por isso. E trabalhar aquilo no meu coração, retirar aquilo. Pronto, aconteceu, sai, não me pertence, né? Nesse sentido. O cuidado que nós devemos ter é justamente esse, é a inveja. Eu acho que no ambiente de trabalho profissional isso é muito mais propenso, tirar o mérito da pessoa, não é verdade? Chamar para si a atenção, o elogio, criticar os outros, não ser autêntico, não negar a verdade para a pessoa, porque às vezes você pode muito bem negar uma ajuda nesse sentido, de ser verdadeiro, de contribuir para o bem, para o crescimento do outro. Deixa eu ver outros pontos aqui. Outro ponto, assim, é apropriar de modo injusto daquilo que é o mérito da pessoa, daquilo que é o bem da pessoa, é o roubo. A gente vê muito nas redes sociais hoje essa questão do plágio, né? A pessoa compartilha uma coisa, mas tira lá o autor, né? Já vi tem algumas pessoas que eu sigo que reclamam disso. Ai, cadê? Por que você não colocou? Por que você tirou o meu nome aqui de baixo, né? Essas coisas. A questão, o poder, a injustiça. A pessoa, quando está no poder, tem muita dificuldade de abrir mão, cometer injustiça para continuar, né? Faltar com a caridade com as pessoas. Às vezes a gente nega um elogio para uma pessoa, a gente nega a boa fama da pessoa, falta com a caridade por conta desse pecado da cobiça. Sentir alguma coisa a gente sente. Agora, é muito importante, é preciso ter muito cuidado. Porque até na vida comunitária mesmo, sabe? Essa coisa de você querer ser reconhecido. Graças a Deus eu lido com isso muito bem. Tem sido uma escola assim, para mim. Olha, eu tenho uma perseverança de 30 anos de caminhada. Eu nunca deixei de sair de um grupo por causa de alguém. Eu quero deixar aqui meu testemunho para você. Eu não gosto de estar falando meus atributos, essas coisas, não. Porque eu vejo que tudo é graça de Deus, até me emociona aqui. Porque Deus tem feito muito assim na minha vida. Não é mérito meu. Mas eu já passei, principalmente no início da caminhada, eu passei por situações dentro da igreja muito difíceis. E eu fiz um propósito para Jesus. Eu fiquei ali, às vezes eu pecava ali, eu ficava zangada, eu falava mal, mas eu não saí, eu perseverei. E eu fiz esse propósito com Jesus desde o começo. Eu não vou desistir por causa de ninguém, eu não posso dar a ninguém, né, a nenhuma pessoa, dar esse poder na minha vida, de interromper uma caminhada, deixar de perseverar, interromper a minha busca de Deus na igreja, porque para mim não tem outro lugar. Não existe outro lugar para nós cristãos, meus irmãos. Não existe cristão sem a igreja. Não existe Cristo
sem o seu corpo, sabe? Então eu nunca deixei de sair. Em todo lugar que você chega, a princípio, às vezes você tem uma certa dificuldade, mas eu aprendi a abrir mão de status, de reconhecimento. Tem uma oração chamada Ladainha da Humildade. Se alguém quiser, eu posso mandar, mas é fácil, porque você encontra tudo de bom na internet hoje. Eu uso muito a internet, eu encontro tudo de bom. Eu só procuro o que tem de bom mesmo lá. E eu faço esse exercício da ladainha da humildade faz bastante tempo. É a oração de quem quer buscar mesmo a santidade. É o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser consultado, o desejo de ser elogiado. Você vai renunciando tudo aquilo. E a nossa caminhada é assim, na nossa caminhada de igreja, na vida comunitária, é o espaço mais propício para isso. Porque ali todo mundo está buscando a mesma coisa. Todo mundo está buscando ser santo. Mas ali somos todos pecadores, né? Então, eu só vou conseguir se eu me deixar trabalhar. E hoje eu vivo numa comunidade, vida consagrada. Teve uma formação na minha comunidade, nós temos formação semanal na comunidade. E teve uma formação que me marcou muito, que foi um mês, parece, de formação a respeito daquela passagem do vaso do oleiro, o vaso na mão do oleiro, né? Me chamou a atenção aqui meu copo, o vaso na mão do oleiro. Olha, gente, eu, ao invés de olhar aqui para a tela, eu olhei para o copo que está aqui. De repente eu estou olhando para algum ponto, aí o meu ponto aqui foi o copo, me desculpa. Então, foi mais ou menos um mês a respeito dessa formação. Eu vou até tentar buscá-la de volta. Porque assim, o oleiro, ele põe a mão dentro do vaso. Aquele vaso, antes ele era um barro bruto, que o oleiro teve que pegar, amassar, molhar ele, bater nele, até ele amassar, ele chegar no ponto forte. Depois veio outro dia a formação. Esse foi um dos pontos, né? Às vezes você precisa apanhar, hoje as pessoas são muito melindrosas, qualquer coisa é um mimimi, sabe? É julgamento, é porque está me julgando, é porque só Deus pode me julgar, é porque muitas essas coisas. E a gente não olha para cima. Eu preciso deixar trabalhar aqui, eu preciso deixar quebrar esse barro. Às vezes Deus tem que me quebrar e me fazer de novo. Olha, gente, Deus quer falar para vocês a respeito disso. Eu não tinha pensado em nada disso. O Espírito Santo está me suscitando aqui, porque Deus quer falar para você. Você precisa se deixar quebrar, se deixar trabalhar. Isso é na vida comunitária, porque ali é onde onde eu encontro com Jesus, palavra, com o pão que me alimenta. Ali é onde os irmãos vão me moldando, na minha comunidade, meu formador diz que a gente é um saco de gato, que joga tudo no mesmo saco, vai se unhando, e ali a gente vai, aos poucos, vai se acomodando. E é assim mesmo. E essa formação a respeito do vaso, do oleiro, chega um momento que o oleiro, ele mete a mão dentro do vaso, né? Ele coloca o barro naquele torno e vai modelando, sabe? O Senhor quer nos modelar, deixa-se modelar pelas mãos de Deus, pelas mãos do Espírito Santo. Você tem um molde, uma forma a ser alcançada, a forma de nosso Senhor Jesus Cristo. A forma é essa. E às vezes nós estamos muito distante. Jesus precisa nos moldar, Ele quer nos moldar. E Ele precisa, às vezes Ele mete a mão mesmo, deixa que Ele entra no seu coração, toque, mexa, né? E vá modelando a sua vida. Para isso você precisa, às vezes, deixar tantos apegos. E esse 10º mandamento vai falar com relação aos apegos também. Você, como uma pessoa desapegada, você vai ser muito mais feliz. Às vezes nós somos tão apegados a tantas coisas, colocamos ainda tantas coisas ou pessoas no lugar de Deus. Não, ninguém é mais importante. É amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém pode ser mais importante na sua vida do que Jesus. Você vai ser muito mais feliz quando você for desapegando. O amor não precisa ser possessivo. Ninguém é propriedade de ninguém. O amor, eu amo, é para cuidar. Eu amo é para proteger, é para fazê-lo feliz. O eu amo é para promover.
Eu amo é para me doar por ele, me doar pela salvação dele, dessas pessoas. É para o bem dessas pessoas. O amor é isso. O amor de Jesus foi assim. E eu preciso amar como Jesus amou. Entende, meus irmãos? Então, se você reflita mais sobre isso, deixa o Senhor te quebrar como vaso na mão do oleiro. Libertar dos apegos vem nos trazer esse 10º mandamento. Por quê? Porque o apego aos bens, por exemplo, se eu sou muito apegada a coisas, às pessoas, eu coloco essas coisas no lugar de Deus, não é verdade? O que eu estou colocando? O que eu estou amando tanto? Que eu preciso me desapegar. Entrega para o Senhor, renuncia, faz uma oração verdadeira, né? Isso aqui não é meu marido não é meu, meus filhos não são meus, eu amo-os profundamente, mas eles não são meus. E qualquer hora eles podem me faltar. Eu não posso viver sem ti, Senhor. E vai se apegando a essas bem-aventuranças de eternidade. Essas felicidades que te remetem à eternidade. Essas são as bem-aventuranças de Mateus 5. Felizes os puros, felizes os mansos, felizes os pobres de coração. Certo? Porque os acúmulos, meus irmãos, também vem dizer a doutrina social da igreja. O acúmulo vai contra o amor, vai contra os mandamentos de Deus. Né? O acúmulo de bens, se eu acumulo, o acúmulo vai contra a minha confiança a Deus. Eu não confio, eu preciso acumular. A minha confiança está nos bens. Jesus vai dizer, é impossível amar a Deus e ao dinheiro. Né? É o necessário que eu tenho. Mas a minha segurança antes de qualquer coisa precisa estar em Deus. A divina providência não vai nos faltar. Tá aí, eu espero que vocês tenham compreendido a questão da moral, né? Mas também a questão da doutrina social da igreja. Precisa começar por mim. Eu preciso deixar de ser avestruz, botar a cabeça para fora e fazer a minha parte. E partilhar o que eu tenho. Tudo que Deus me dá é para partilhar, é para partilhar. É os dons, é o meu tempo, são os bens materiais. É exigente a nossa doutrina. Antes de eu estar nas redes sociais, ou eu estar em partido A e partido B, apontando, porque hoje é todo mundo apontando para o presidente, apontando não sei para quem. Eu preciso estar fazendo a minha parte. E uma das minhas partes é orar. Né? É orar pelos que estão no poder, porque nenhum poder é dado a não ser por Deus. Então, é partilhar, é com os meus, o meu próximo primeiro são os meus, o meu próximo primeiro são os meus vizinhos, são os meus parentes, são os meus pais, tá? E o 4º mandamento, são a minha comunidade, onde eu caminho, ali não pode haver necessitado, mas também é a minha cidade, né? Eu aproveito aqui para fechar os 10 mandamentos, a gente não ficar no legalismo, a gente está batendo nessa tecla, é o amor. Jesus vai muito mais do que